Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Se não, agora vai ficar, porque hoje a gente vai falar de coisa boa. A gente vai falar de romance, a gente vai falar de vampiros, a gente vai falar de lobinhos e a gente vai estar falando de Alia Azewood. Eu sou a Larissa, esse é o canal Escapismos e hoje estaremos falando de Noiva. Começando pela nossa querida autora, a Alia Azewood, é italiana. Na verdade, ela é neurocientista e começou a se aventurar há pouco tempo na escrita, pelo menos de forma formal, porque ela já fazia suas fanfics no Wattpad há algum tempo atrás. Mas a sua primeira publicação de fato foi em 2020 com Hipótese do Amor. Só que hoje estaremos falando sobre a sua estreia no mundo sobrenatural com Noiva. Então vamos lá, eu vou fazer o vídeo falando do livro, falando da história do livro, mas antes eu vou dar uma breve sinopse daqueles que não querem saber a história inteira, mas querem ver, será que vale a pena? Será que não vale? Então eu vou começar dando uma pequena sinopse sobre a história, e daí logo em seguida eu vou contar pra vocês a história do início ao fim, o máximo que eu lembrar e o máximo que eu consegui anotar dessa história, porque ele é um livro de 365 páginas. Um livro físico, eu não sei quanto tem no Kindle porque eu estou com preguiça de ver. O livro conta a história da Misery Lark e o Lauren Moreland. Acho engraçadinho que um é LM e o outro é ML, enfim. Onde ela é uma vampira e ele é um licano, que é um lobisomem, né? Um transmorfo. Nessa história, a gente vai ver que os dois vão se casar por interesses mútuos, mas esses interesses, com o passar do tempo, vão se transformar em interesses românticos reais. A história, pra quem não gosta de slow, vai ficar um pouquinho decepcionado, porque é uma história bem devagar. Eu acho que eles têm a primeira interação, assim, de verdade, querendo alguma coisa mesmo, uns capítulos muito à frente. Eu tenho marcado aqui no momento que eles têm a primeira interação, que é a marcação. Se você quer saber o que é a marcação, você vai ter que ficar no vídeo. Mas é no capítulo 15, você pense, o livro tem 365 páginas, o livro físico, e só na página 180 que eles têm a primeira interação sexual, digamos assim. Porque durante toda a história eles estão se conhecendo, eles já estão casados durante toda a história, então, tipo, não vai ser um processo de ela estar se tornando noiva, não. É o processo em que eles já estão casados. Então, vai ser bem devagar, só lá na página 180 que eles vão ter realmente uma interação que é mais sexual, mas ainda assim não é sexo em si, sabe? É uma cena hot, mas, sabe, se você está esperando coisas, meu Deus, incríveis, não é nesse momento ainda que vai acontecer. E isso é uma característica dos livros da Alia Azewood. Ela fala muito sobre romance, mas ela concentra muito no desenvolvimento desse casal. E cenas hots em si, ela escreve muito bem, eu pelo menos gosto muito das cenas hots que ela escreve, só que ela não faz isso de uma forma que fique o livro inteiro sendo hot, que nem pra quem gosta 365 dias ou 50 tons de cinza. Não é isso, tá muito longe de ser isso. E diferente do que pode parecer por ela ter começado escrito fanfics no começo da carreira dela, ela não tem uma escrita de fanfic. Os livros dela são escritos de uma forma muito fluida, sabe? Que você consegue ler e se divertir. Então, continuando na sinopse sem spoiler, ela tem uma família complicada, ela tem uma família onde ela tem um irmão gêmeo, a mãe dela morreu e o pai dela que cuidou dos dois. Nesse cuidar dos dois, ela acabou ficando longe, afastada da família dela por muito tempo, e nesse momento em que ela estava afastada da família, ela teve uma melhor amiga, que é a Serena. E o casamento deles também é meio que levado a acontecer por conta da Serena, que acabou desaparecendo. Então no início do livro já a gente não chega a conhecer a Serena, a gente só conhece a Serena pelos olhos da Misery, e ela conta sobre a amizade das duas. E a história se desenvolve em volta disso, do desaparecimento da amiga, do afastamento dela com a família, dessas três ações, digamos assim, porque eu não consegui ver, eu não achei que ficou muito explícito no livro se são três países que fazem divisa ou se são só povos que vivem em comum, porque os lobisomens, os vampiros e os humanos sabem da existência um do outro. Eles não são como o Crepúsculo, que vivem nas sombras. Eles são reais nessa sociedade e eles convivem uns com os outros, só que de uma forma política. Eles têm uma convivência política, porque como povo, eles não se misturam, cada um tem o seu território. O que eles se misturam, é que daí a gente vai descobrir no livro, é por questões políticas por casamento e colaterais, que daí você vai saber quando eu falar sobre o livro. Mas agora, na sinopse, é isso. A gente vai entender o relacionamento deles, o desenvolvimento do relacionamento deles já casados, e eles sendo de espécies completamente diferentes, porque ele é um licano, ela é uma vampira. E no meio disso tudo, tem ainda o mundo humano, que não é muito explorado, mas todos têm o seu território. É um livro que fala muito mais sobre política, geralmente a Alia Azewood fala muito mais de coisas científicas,
É um romance bem lento, mas que vale muito a pena porque as cenas hot são muito boas. A minha irmã achou que teria alguma coisa extraordinária quando eu indiquei pra ela o livro. Esse livro a gente já discutiu no nosso clube do livro. E ela não gostou muito porque ela achou que seria... Eu não sei o que ela tava esperando. Ela tava esperando algo extraordinário. E não, as cenas hot são normais, galera. Apesar de ter esse negócio dele ser um licano e ela ser uma vampira, são coisas normais. Tá bom? Não vamos esperando coisas, meu Deus, irracionais. Aí tem a questão do nó, que a galera falou muito nas redes sociais. Ai, meu Deus, o nó, não sei o que, não sei o que. Tem um nó, mas também não é uma coisa de outro mundo, assim. É uma coisa bem leve pra quem tá acostumado com... Como é que é o nome? Monster Romance. Não chega a ser Monster Romance, ok? Terminada a sinopse, vamos pra história de fato. Aonde que começa a nossa história? A nossa história já começa no casamento, de a gente sendo apresentada a Mysaris e ao Laurie. Eles se casarão e a gente sabe que não é uma coisa comum que acontece entre os povos. É uma coisa que acontece a cada geração, só se eles estiverem realmente precisando ali mostrar boa vontade entre os povos. E daí a gente vai pro momento em que a Mysaris estava ainda no mundo humano. No momento que ela vai dando as lembranças dela, que a gente vê esse momento dela no mundo humano, a gente vê que ela passou muito tempo da vida dela entre os humanos. Mas ela não se sente humana. Ela trabalha à noite, porque ela é uma vampira, ela não pode pegar sol. Ela lixa as presas dela para que não fiquem aparentes. Ela esconde o poder que ela tem de vampira. Então ela vive entre humanos, mas ela não se sente humana. Ao mesmo tempo que ela tentou se adaptar a essa sociedade, como por exemplo, fazendo faculdade, tendo a faculdade dela de TI, trabalhando num emprego comum, tendo o apartamento dela comum. Então ela procura ter essa vida humana, mesmo não se sentindo uma deles. Aí a gente vai pro momento em que a assistente do pai dela aparece no trabalho dela, mostrando pra todo mundo que ela é uma vampira, e leva a Mysaris pra falar com o pai dela. E assim que ela tá sendo levada, ela já pensa, putz, já era, não tem mais como eu trabalhar nesse emprego agora que todo mundo sabe quem eu sou. Ela vai até o pai dela, conversa com o pai dela, e nesse momento a gente vê que a interação dos dois é péssima, eles têm uma péssima comunicação, ela odeia o pai dela, e ela não estaria ali se o pai dela não tivesse convocado ela com tanta gentileza. Então chegando lá, ela conversa com o pai dela, e o pai dela fala, então, estamos enfrentando um problema, porque o parlamentar que tá na minha mão, pelo jeito, não vai ganhar as próximas eleições humanas, a mulher que tá pra ganhar essas eleições não gosta de mim, não quer fazer negócios comigo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fortalecer casando você com alguém da matilha dos lobos, com o líder deles. E daí ela só fica, você deve estar de brincadeira, né? Porque eu não vou fazer isso. E daí o pai dela manda logo, Serena Williams, se eu não me engano, o nome da amiga dela. E daí ela fica, e tem a Serena? E daí ele fala, você quer saber realmente que tem a Serena? Então, o nome do seu futuro marido é Morriland. Então é Laurie Morriland. E ela está procurando por esse sobrenome. Por quê? Ela, como uma boa hacker, foi atrás de tudo que poderia indicar o que levou ao sumiço da amiga dela. A amiga dela é jornalista investigativa, mas geralmente ela vai atrás de furos sobre o sistema financeiro. Então, ela vai atrás da galera que faz sujeira ali por baixo dos panos, mas no sistema financeiro. E agora ela desapareceu. A Mysaris acha que ela acabou se envolvendo com alguém muito poderoso que quis sumir com ela. E nisso, ela vai procurar a amiga por todos os meios que ela consegue, legais e ilegais. Ela vai na polícia, a polícia diz que é muito cedo pra procurar pela amiga dela, que talvez a amiga dela só saiu viajar e não avisou nada pra ela. Ela vê que ela não vai ter ajuda da polícia, o que ela faz? Vamos invadir o sistema. Como ela é hacker, ela invade tudo lá, derruba o que ela consegue e tal, não descobre nada. Não descobre o que a amiga estava procurando, não descobre nada. Mas vasculhando o apartamento da amiga, ela encontra um papel em que a menina criptografou, a Serena, né, criptografou na linguagem que elas criaram quando elas eram crianças o nome Morriland. E ela vai atrás desse nome. E, de novo, não encontra nada. E daí, no momento que ela chega pro pai dela e o pai dela manda essa, teu futuro marido tem esse sobrenome, ela fica, puta que pariu, merda. Vou ter que casar com esse homem pra achar minha amiga. Eu vou ter que ir pra Matilha pra conseguir invadir o sistema deles. E a única coisa que importa pra ela é a amiga dela. E mais pra frente a gente vai descobrir o porquê. Daí, então, ela resolve se casar com o Laurie. Ela tem medo de um novo Aster. O que é esse Aster? Como eu falei, não é uma coisa comum um vampiro se casar com um lobo, mas eles fazem isso de forma política. Já aconteceu de uma vampira se casar com um lobo, um vampiro se casar com uma loba. Às vezes dá certo, às vezes não. A última vez que isso aconteceu, eles chamaram de Aster porque o salão inteiro ficou pintado de roxo. Porque os vampiros têm o sangue roxo e os lobisomens têm o sangue, os licanos, né, têm o sangue verde. E da última vez que eles tentaram casar uma noiva vampira com um noivo licano, ele matou
ela na frente de todo mundo, manchando todo mundo de roxo. Foi a maior guerra, um pulando no outro e os vampiros sendo massacrados, então ela tem medo de um novo Aster, que isso aconteça de novo e, né, ela não tá tão afim de morrer, ela quer só encontrar a amiga. Só que nisso, ela pensa, aqui, vambora. Como eles queriam fazer de uma forma que, um território em que não fosse nem dos vampiros e nem dos licanos, eles resolvem fazer num território humano. Eles são pessoas muito importantes, porque tem pessoas muito importantes, tem políticos, tem pessoas que, líderes de estado. O casamento é pequeno, é mais reservado, mas nesse momento a gente já vê um pouquinho da interação dela com o irmão dela, o Owen. Os dois são gêmeos, mas eles não são iguais. Ele puxou a mãe deles, ela puxou o pai. Eles estão sempre fazendo aquelas briguinhas de irmão, sabe? De, ai, tá chata, sua boba e não sei o quê. Mas assim, bem irmão, bem fofos. O Owen parece ter uma preocupação com ela e com esse casamento, e ele fica meio tipo, se você não quiser fazer isso, você não precisa. A gente pode fugir, eu te ajudo. E ela tá ali, não, eu vou fazer isso. Não é pelo meu pai, não é pelo nosso pai, eu tô aqui por outras razões. E ele fica, então tá bom. E eu acho interessante também nesse momento que eles começam a falar na língua deles. Eles têm uma língua própria, isso eu achei interessante também. Eles têm a língua comum e uma língua própria. E daí os dois conversam, ele leva ela até determinado ponto e o pai deles vai levar ela até o altar. Chega o momento de levar ela até o altar, o pai dela fica tipo, fica firme, menino. A partir daqui, tá na mão de Deus. E vamos embora, esse casamento vai acontecer. Eles abrem as portas, eles estão sendo levados por seguranças humanos. Ela começa a entrar pra ir se casar. Os murmurinhos começam. De um lado tem a família dela, que na verdade não é a família dela. Tem os políticos, né, que estão ali pra servir o pai dela e ver se esse casamento vai dar certo, não vai ser um novo Aster. E estão todos falando baixinho porque eles não gostam dela. Mais pra frente a gente vai entender o porquê. E do outro lado tem os licanos, que também não gostam dela e não gostam desse casamento porque eles acham que pode dar merda de novo, porque os licanos também acham que pode dar merda. E no momento em que ela chega ali pra ir até o altar, ela começa com as piadinhas dela. É o primeiro momento que a gente vê sobre o humor dela. Porque ela recebeu uma ficha do Lauren, ela leu sobre ele, viu que ele era um líder muito forte, que ele era um líder recente também, e ele tava de boa vontade querendo fazer esse casamento, que ele quer ter paz ali, ele não quer mais que continue desaparecendo licano quando vai pro território dos vampiros, e não quer mais ver vampiros invadindo o território deles. Então ele tá ali de boa vontade pra fazer pelo povo dele. E ela não sabe sequer leu a ficha dela. Mas se ele leu, ela imagina que eles devem estar cochichando no ouvido dele, porque os padrinhos estão cochichando no ouvido dele. Zeri Larx? Não precisa se preocupar com ela. O que ela pode fazer? Ela é fraca. Ela vai te ignorar? Ela vai ir contra você? Como? Jogando rolos de pelo em você? Não pode fazer nada. Esses são os pensamentos dela, assim, de... Eu sou nada, né? Eu sou ninguém. Tô aqui só pra achar minha amiga. Eu vou ficar na minha, casar e... vou aqui seguir meu plano. E daí quando ela chega perto dele, ele olha com cara feia pra ela e dá meio que um rosnado. E no momento que ele faz isso, ela vai pra trás, tropeça, quase cai. Ele vai pra cima dela, o pessoal já fica, puta que pariu, vai dar merda. Ela aponta as armas. Ele só segura ela, traz de novo pra perto. Ela fala que ele segura até forte um pouquinho demais. Ele olha puto pra ela e pergunta, o que você fez? Por que você tem esse cheiro? E ela tá, pronto, morri, foi com Deus. Essa é a minha vida, acabou aqui. Mas não, ele só coloca ela de novo no altar, vira pra frente, puto, e fala, vambora. E daí fazem a cerimônia, os dois se casam e eles vão pra festa de casamento. Só que daí assim, eu não sei dizer pra vocês muito bem o que vai e o que volta, porque ela fica indo e voltando no passado pra gente conhecer um pouco mais sobre a relação dela e da amiga dela. E daí nesse momento tem um salto pro passado, pro presente, não vou focar nisso, primeiro eu vou focar no casamento e daí mais pra frente eu falo sobre o passado dela. Então agora, sobre o casamento. No casamento, ela encontra o senador que servia ao pai dela e o senador fala que, o que aconteceu? Pra eles fazerem essa negociação do casamento dos dois, alguém muito importante pra ele, pro Lauren, foi mandado também pra conviver com os vampiros. E quem foi mandado pra lá foi a parceira dele. O que é o parceiro? Se vocês já viram Crepúsculo, o parceiro é a mesma coisa que o imprint. No momento em que você encontra o seu parceiro, você nunca mais se desvencilha dele. Por mais que você tente ficar longe, por mais que você vá pra outro continente, por mais que a pessoa morra, você nunca mais consegue se desvencilhar emocionalmente daquela pessoa. Então, quem foi mandada pra ficar no lugar da Mysaris no mundo vampiro foi a parceira do Lauren. E ela fica tipo, puta que pariu, ele tinha uma parceira. Meu Deus, eu casei com um homem que já tem uma vida. Eu casei com alguém que não deveria estar comigo. Que merda! Além de ser horrível tá aqui, eu ainda casei com alguém que já tem uma parceira. Ela não tem noção do que é uma parceira nesse momento, mas ela já tá surtando, porque, porra, ele tinha uma namorada antes de mim.
Ok. Ela conversa ali, né, com o senador tá muito bêbado, ela pensa, não quero continuar aqui, vou descer. Quando ela tá descendo pra voltar pra festa, ela escuta o Laurie conversando no pé da escada com os padrinhos dele e cochichando alguma coisa, tipo, você acredita que é ela? Porra, como assim é ela? Que droga! Ela fica, será que ele nem leu minha ficha e ficou decepcionado quando me viu? Quando ela vai descer mais um degrau, ele fica, pode descer, eu já vi que você tá aí. Ela fica, droga, eu achei que eu tava escondida. Ela desce, os padrinhos vão pra fora, né? E eles descem pro salão. E quando eles descem pro salão, tá rolando uma briga entre duas crianças, uma licana e uma vampira. Como não querem problemas naquele momento, os pais chegam pra querer brigar e o Laurie chega, o que aconteceu? Quebrou o brinquedinho, vai lá e arruma o brinquedo da criança, dá de novo. A criança que tinha estragado o brinquedo da outra pede desculpa e fica assim, tudo bem, sabe? Vamos não brigar. E daí nesse momento rola mais uma piadinha da Miss Harris, porque ela tem um ótimo senso de humor, em que ela fica olhando assim, realmente não seria legal fazer o que a cerimonialista tinha falado, porque a cerimonialista falou, não seria divertido se a gente fizesse taças com sangue guarda-chuvinha pros vampiros? Porque nesse momento os vampiros estavam olhando com completo nojo pros licanos que estavam comendo. Mas não é que os licanos estavam comendo de uma forma, ai meu Deus, vou comer tudo, não sei o quê. Não, eles estavam comendo normal. Só que pros vampiros comer é uma coisa muito íntima e pessoal. Eles não fazem isso na frente de todo mundo. Quando eles vão se alimentar, é uma coisa assim, estou fazendo isso só para me manter vivo. Eu não faço isso por gosto, eu não faço isso porque o gosto do sangue é bom. Eu faço isso pra viver. Então eles não socializam enquanto eles estão comendo. Eles comem de uma forma privada. Então não seria divertido fazer isso que a cerimonialista falou. Eu acho muito interessante. Eu já vou ir falando minhas opiniões, tá bom, gente? Eu acho muito interessante isso porque a Alia Seward coloca muita propriedade no livro dela. E nesse livro que ela resolveu criar um mundo à parte, um mundo que tem esses seres mitológicos pra gente, ela resolveu realmente desenvolver o que teria em cada sociedade, quais seriam os costumes, não uma coisa assim só, vampiros existem, é só o que a gente já conhece, tem todos os estereótipos, não sei o que. Não, ela realmente quis colocar uma cultura pra cada espécie ali. Daí uma das coisas também que é falado pra gente, puxado justamente essa questão de, vocês se transformam em morcego? E daí a Miss Harris fala, não, a gente não se transforma em morcego. E em outro momento perguntam pra ela, mas você não pode ir pro sol por quê? Você queima? O que acontece? Dela fica, eu não posso ir pro sol porque se eu for pro sol vão me desintegrar, tipo, não necessariamente, puff, virou uma bomba de glitter. Eu adoro que ela fica fazendo indiretinhas assim pra Crepúsculo, sabe? Eu não vou virar uma bomba de glitter, mas sim, eu vou me queimar, vai doer, vai machucar, então não, a gente não pode ir no sol. Isso não é colocado tipo, isso acontece por uma transformação, se um vampiro morde uma pessoa, a pessoa se transforma num vampiro. Não. Nessa sociedade, eles já são separados justamente por isso, porque você só se transforma num vampiro, você só é um vampiro se você nasce vampiro. Aí que tá, não se transforma vampiro. Você nasce vampiro, ou você nasce humano, ou você nasce licano. Não tem esse negócio de você se transformar numa determinada espécie. É como se o gene deles acabou se dividindo durante as gerações, durante os séculos, e eles se desenvolveram de formas diferentes. Então isso veio num processo de evolução, não num processo de transformação. E isso é uma coisa também que eu achei interessante do livro da Alia. Enfim, voltando pro casamento, vai rolar a dança dos noivos. E daí ele puxa ela pro centro, os dois começam a dançar. E daí ele parece meio incomodado com o cheiro dela e ela fica, desculpa pelo cheiro, é o quê? O cheiro de ovo podre? E daí ele dá uma risadinha e fala, tipo isso. Eles continuam dançando e ele fala algumas informações que ele sabe dela. E ela fica, então você leu minha ficha? Daí ele, sim. Tantas tentativas de morte durante os anos, não é mesmo? Parece até uma ameaça, assim, sabe? Estão dançando e nesse momento ela começa com suas reflexões de tipo, ele tem um cheiro ótimo, nossa, o sangue dele deve ser uma delícia. Esses são os pensamentos dela. Ela fica decepcionada que o cheiro dela seja ruim pra ele, porque pra ela o cheiro dele é ótimo. E um dos funcionários que tava levando a comida até os licanos aproxima dos dois e vem com uma faca pra tentar atacar ela no dia do casamento, pra tentar matar ela. E daí ele segura a faca, pedem pra tirarem daí ela dali, rola ali uma comoção pra tirarem o cara. E, meu Deus, o que está acontecendo? Tentativa de morte, e pipipi, papapó, e acaba ali o casamento. Por que esse humano tentou matar ela? Vamos para seu passado. Agora voltando pro passado dela. A Miss Harris, quando tinha 8 anos, foi mandada pro mundo humano.
Por quê? Da mesma forma que agora ela foi mandada pra se casar com um Licano, quando ela tinha 8 anos ela foi mandada pra ser colateral. O que é um colateral? Uma criança vampira de 8 anos, importante pra alguém da alta cúpula dos vampiros, é enviada pro mundo humano, e uma criança humana, importante pra algum político humano, é mandado pro mundo vampiro. As duas quando tem 8 anos. Porque elas serão colaterais durante 10 anos, e depois desses 10 anos elas podem voltar para suas vidas normalmente. É questionado o porquê do nome dela ser Miseris, que é miséria. E aí ela explica que o nome dela é esse, porque a cúpula ali dos altos vampiros decidiram que o nome dela seria esse, porque ela matou a mãe dela quando ela nasceu. O irmão dela, o Owen, nasceu na frente, e depois que ela nasceu, a mãe dela morreu. Então, eles colocaram esse nome nela, né, porque nada patriarcal, nada machista. Quando ela chega pra ser colateral, ela acaba sofrendo várias tentativas de homicídio. Se não me engano, são 11 tentativas de homicídio que ela sofre durante esses 10 anos que ela vai estar lá como colateral. Porque muitos humanos não aceitavam esse negócio de ter os colaterais, não aceitavam que os humanos aceitassem que existissem essa outra sociedade, esses vampiros. Então existiram tentativas de homicídio contra ela diversas vezes. Só que pra ela não se sentir tão sozinha nesse momento em que ela tava lá, que ela era só uma criança, eles pegaram uma criança pra ser irmã dela, pra ser amiguinha dela durante esses anos. E essa criança é a Serena. Aí a Serena era uma criança órfã, e as duas cresceram juntas como amigas, e daí durante o livro ela vai falando sobre as lembranças das duas juntas, e eram crianças normais, as duas se batiam, as duas brigavam, as duas faziam birra, mas sempre acabavam voltando a se falar, e a amizade sempre continuava, porque as duas estavam naquela situação, elas só tinham uma a outra. E no momento em que elas cresceram o suficiente, fizeram 18 anos e elas iam se separar, a Serena queria fazer jornalismo, e ela ia receber uma certa grana pra isso, porque ela ficou todos aqueles anos como amiga da colateral. Então, os perigos que a Miseris sofreu, ela também poderia sofrer por estar ali tão próxima dela. E a Miseris ia voltar pra morar com o pai dela e com o irmão dela e na sociedade vampiresca. Só que quando ela foi pra lá, ela percebeu que ela não tinha nada a ver com aqueles seres, que ela não era uma vampira, que aquelas pessoas que mandaram ela pra ser colateral durante 10 anos não consideravam ela parte da sociedade, por ela ter ficado tanto tempo longe. Então ela viu assim, tipo, poxa, me mandaram pra lá, mas agora não me aceitam de volta. Também não quero ficar aqui num lugar onde eu não sou aceita. Pegou as coisinhas dela, fez passaporte falso, fez uma nova identidade pra ela e pra Serena. Pegou todos os documentos, pegou o dinheiro que ela ganhou por ser colateral, pagou a faculdade das duas, pagou um apartamento depois pra que elas conseguissem ficar um tempo até elas conseguirem um emprego, e depois que elas conseguiram um emprego, cada uma foi morar no seu apartamento. Chegou um momento que elas queriam ter o próprio espaço. Ela nem tanto, porque a Serena era a única pessoa no mundo que importava pra ela, mas pra Serena ela queria mais espaço, ela queria mais amizades, ela queria muito mais coisa. E uma coisa que ela brigava muito com a Miseris é que a Miseris sufocava ela, porque ela só tinha a Serena como uma pessoa importante na vida dela. E ela falou, meu Deus, mulher, vai viver a tua vida, vai viver tuas coisas, outras pessoas vão gostar de você, é só você sair, saia. Tenha algo importante na tua vida além de mim. E a Miseris não queria, não aceitava. E até que a Serena acabou desaparecendo e começou todo esse rolo. Mas a Serena, nessa situação toda, é a única família que ela... é a única pessoa que ela tem na vida dela. Tanto como amiga, como família, como pessoa. É o único ser que ela tem na vida dela que importa pra ela. E ao invés dela ir viver a vida dela, o que ela fez? Foi atrás de um casamento. Pra ela continuar indo atrás da amiga e descobrir onde a amiga tá. Mas enfim, agora ela tá casada. E vamos pra primeira noite dela nessa casa nova. Primeiro que depois do casamento, ela foi direto pro quarto dela, se enfiou no closet com cobertas e dormiu lá até a noite chegar. Porque ela não pode estar vagando por aí de dia, né? E quando a noite chega, alguém invade o quarto dela. E quem invade o quarto dela? A Ana. Quem é a Ana? Num primeiro momento, a Miseris acha que a Ana é filha do Laurie. E daí ela fica, pô, que pariu, eu destruí uma família? Ele tem uma parceira, ele tem uma filha? Eu destruí uma família! E a Juno, que é uma das pessoas que trabalham pro Laurie, que faz parte da matilha dele, chega e fala, a Ana é uma criança que não tem pai, que não tem mãe, não é pra Miseris ficar perguntando isso pra ela, e o Laurie é irmão dela. O Laurie é irmão da Ana, e a Ana é uma criança muito carismática que a Miseris não sabe se tem 3, 7 ou 13 anos, porque ela não tem a menor familiaridade com crianças. Ela tem de 1 a 18. E daí a Miseris fica, meu Deus, como é que essa menina entrou no meu quarto? E daí ela aponta pra janela. Então, isso não é uma resposta. Como você entrou no meu quarto? Gostei das tuas orelhas.
A Ana tá pouco se fudendo pras perguntas que a Miss Harris faz, ela só tá interessada nas perguntas que ela tem pra Miss Harris. A Juno chega, leva a Ana embora, diz que não é pra ela interagir com a Ana, que ela é uma criança muito esperta e que volta e meia vai estar correndo por lá e pra cá e não é pras duas interagir. A Miss Harris fala, não queria interagir mesmo, não gosto de criança, como é que essa menina entrou no meu quarto? E daí ela descobre também que o quarto antes era da Ana. E daí ela fica, ai meu Deus, eu tirei uma irmãzinha de perto do seu irmão. Pode pegar o quarto de volta. E daí elas ficam, não, você vai ficar aqui, porque agora você é casada com ele. Vocês, cada um tem seu quarto, mas é pra ele ficar de olho em você. Não pense que você tá aqui porque você, ai, nossa, tá tirando o quarto da Ana. Não, é porque você está sendo vigiada. Fica esperto. Ela sai dali, né, pra passar a primeira noite dela pela casa. Ela também acaba conhecendo o Max, que é o hacker, mas ainda não sabemos que é o hacker. Mas é quem vai ficar meio que de olho nela ali. E daí ele apresenta onde tá a geladeira das bolsas de sangue. E ela fica, ah, então tá bom. E ela percebe que ele tá sempre com medo dela. E daí ele pergunta, você vai me morder? E ela fica... Não, agora não. Mas ela não... Vampiros não mordem ninguém. Daí ela meio que explica. E daí como eles estão ali pra trocar figurinha, ela pergunta como é que acontece a transformação. E daí o Max conta pra ela que a transformação acontece no começo de forma meio espontânea. Eles não têm muito como controlar isso. Mas quanto mais forte o Licano, mais forte a capacidade dele de se transmutar no momento que ele quer. E daí ela até pergunta, né, como é que eles chamam? Eles chamam de se transmutar. Tem a questão da lua cheia, e daí ela fica, ah, mas vocês não se transformam na lua cheia? E daí ele fica, sim, a gente se transforma na lua cheia, é mais difícil de controlar a transformação na lua cheia, então só licanos muito, muito fortes conseguem se manter humanos durante a lua cheia. E daí ela fica, e o Lauren, ele consegue se transformar? E ele fala, sim, o Lauren, ele é o alfa do nosso bando, então sim, ele consegue controlar muito bem a transformação dele. Ele não se transmuta durante a lua cheia, geralmente, porque ele quer se manter no controle. Ela fica, legal, né? Interessante. Ela sai pra dar uma olhada pela casa e o Max fala, ó, só não entra no quarto dele e no escritório. O resto da casa pode ficar livre pra você ver e andar por onde você quiser. Ela fica, então tá bom, igual onde que é o escritório, só pra eu não entrar na porta errada. Aquele é de lá. Pra onde que ela vai? Nossa, é o meu primeiro dia, né? Eu posso me perder por aqui. Vai indo. Quando ela chega, ela tenta entrar na porta. Tá trancado. E daí quando ela pensa em começar a arrombar a porta, o Alex aparece. Quem é Alex? Alex é um menino, jovem, 15 anos, mais alto e forte do que ela, porque, né, ele é um licano, os licanos são mais fortes do que os vampiros. Tem que deixar isso bem claro. Os vampiros são paia, eles não têm poder quase nenhum. E são fracos. Eles são fracos. Os licanos são mais fortes do que os vampiros, são mais altos do que os vampiros, são mais ágeis do que os vampiros. O Max, mesmo que tendo 15 anos, é mais forte do que ela. E daí ele fica, o que você tá fazendo aqui? E daí ela, eu tô perdida por aqui. E daí ele começa meio que enfrentar ela dizendo, porque minha mãe e meu pai morreram por causa do teu povo. Porque você é uma escória, porque eu não gosto de você. E meio que prensa ela contra a parede. E daí ela instinto de sobrevivência e chuta ele. E daí voa pra cima dele, prensa ele contra a parede, porque ele ainda é um piá de 15 anos. E no que ela tá prestes a querer estraçalhar ele, a Juno chega, o Lauren chega, o Max chega todo mundo. E daí ela fica, eu não tava fazendo nada, eu estava me defendendo. O que a galera faz? Leva um pra um lado, leva o outro pro outro. O Alex começa, eu tava tentando me machucar. E ela tá tiroso, você que me atacou primeiro. O Lauren puxa ela pra dentro do escritório dele. Puto de novo. O que podemos fazer? O que estamos vendo aqui? O que aconteceu? Ela fica, ele que me atacou primeiro, ele que chegou me falando isso e aquilo, ele que me falou que você traiu a Matilha casando comigo e não sei o que. E daí, opa, o quê? O que ele disse? Repete. E daí o Lauren e a Juno, que também tá ali dentro, ficam tipo, tá bom então, tá bom. Será que a gente pode confiar nela? E daí ele, tá bom, Juno, pode sair. E ela, não, mas será que... Juno! Ela sai. A Miss Harris fica... Deve ser o poder de alfa, né? Que tem isso, sabe? Quando você é um alfa, o Alex também explica. Quando você é um alfa, você é muito mais forte que os outros. Como? Você nasce assim. E daí o Alex explica pra Miss Harris que desde que o Lauren nasceu, ele já demonstrava que ele tinha tudo pra ser um novo alfa. Só que o antigo alfa não gostou nada disso. Então, ele fez de tudo pra que a família do Lauren fosse afastada da matilha deles. Mandando pra longe, mandando pra patrulhar lugares
mais longe, fazendo o Loris ir pra longe também. Tanto que ele foi estudar arquitetura por muito tempo. A Anna também, a irmãzinha dele, ficou longe por muito tempo, junto com ele, né, e com a mãe dele. Só que a mãe dele acabou morrendo e ele acabou tendo que ficar cuidando da irmã. E como a mãe dele morreu, por causa do Antigo Alpha, o Antigo Alpha começou a perseguir eles num nível que ele tentou acabar com eles antes que o Laurie tivesse força suficiente pra acabar com o Antigo Alpha. Só que, nesse processo, o Laurie se cansou, desafiou o Antigo Alpha, e o Antigo Alpha aceitou lutar com ele, e ele ganhou. E daí a Miss Ares até solta uma: pois é, né, ele matou o Antigo Alpha. E daí o Alex fica: não, ele desafiou o Antigo Alpha, eles lutaram, e ele morreu no processo. O objetivo não era matar o outro, era assumir o bando. Só que com o outro morrendo no processo, a matilha acabou se dividindo. Teve a maioria que acabou aceitando o Laurie como um novo Alpha, porque ele venceu, e teve gente que não aceitou. Teve gente que era muito devoto desse Antigo Alpha, que por mais que ele fosse cruel, que ele batesse na maioria dos novatos, que ele fosse um licano que acabava gerando muito estresse na matilha, tinha gente que ele favorecia, e essas pessoas que ele favorecia continuaram do lado dele. Como ele tinha morrido, então continuaram do lado da esposa dele. Se afastou dali, porque ela não fazia mais parte da matilha, né, já que ela não queria aceitar o Laurie como um novo Alpha, e começou a criar um novo grupinho pra talvez tentar tirar o Laurie da posição dele. E no momento que o Max falou que ele traiu a matilha se casando com uma vampira, eles se tocaram de: ele tá metido com treta da outra lá. Aí nesse momento que eles estão ainda ali no escritório, o Laurie fica em cima da Miss Ares. Eu não sei expressar bem certo como dizer isso, ele tá com tesão, mas ela acha que ele tá bravo com ela. Ela não sabe distinguir direito, mas ela fica: tá estranho isso daqui. Daí ele fala: sai, vai embora. Não, ela nem precisa estar aqui. O que você tá fazendo aqui? Vai embora. E daí ela sai. Passado isso, ela consegue conversar com o pai e com o irmão dela. E o Owen tá ajudando ela do lado de fora a tentar encontrar a amiga dela. Então ele vai atrás de gravações, ele vai atrás de saber o que aconteceu no apartamento da amiga dela. Porque, né, não foi. E depois que ela se casou com o Laurie, agora tá lá sobre os cuidados dele, ela não pode sair da casa em que ele mora, que ele vive. Porque se ela ficar passeando por aí, talvez outros licanos tentem matar ela, então é melhor que ela fique segura dentro da casa, porque enquanto ela estiver lá, ele tá protegendo ela. E o Owen tá ajudando ela do lado de fora, e eles começam a conversar na língua deles, quando eles querem falar informações só entre eles, mas eles ficam tipo: você lembra quando você fez tal coisa? E daí começa a falar na língua, tipo: como é que estão as coisas aí? E daí: eu lembro, você fez. E começa a falar na língua de novo, sabe? Eles têm os códigos deles ali, e ela tem esse tempo de conversar com ele, mas ela tá sempre sendo supervisionada. Depois de um tempo, eles dão também um computador pra ela, mas sem acesso à internet, só pra ela brincar. Como ela é uma programadora, ela começa a programar alguns joguinhos pra Ana. A Ana adora ir no quarto dela, continua invadindo o quarto dela, porque daí ela programa alguns jogos do computador pra Ana ficar jogando junto com ela. Então ela se distrai programando, a Ana se distrai jogando, as duas também acabam criando ali um vínculo. Nesse processo também, ela acaba se apegando muito à Ana, que a Ana é uma fofa. Num determinado momento, como ela quer descobrir mais sobre o Lauren, porque, né, Moorland foi a única coisa que ela encontrou da amiga dela, ela resolve que, como ela não conseguiu invadir o escritório dela, ela vai tentar uma coisa mais próxima. O quarto dele, já que é do lado do quarto dela. E tem uma porta que divide os dois, porque antes era o quarto da Ana, então quando a Ana quisesse ir no quarto dele era fácil. E o que ela faz? Ela, com os grampinhos dela lá, ela não consegue só derrubar portas digitais, ela também consegue derrubar paredes. Ela vai lá e arromba a porta e entra no quarto dele e começa a olhar tudo. Começa a olhar a cama, os armários, e abre isso, e abre aquilo, e passa a mão em todos os livros, e dá uma olhadinha aqui, outra ali. Super inteligente. Ai, no momento que eu tava lendo isso, eu só fiquei: Mona, você é maluca? Porque assim, os licanos têm um olfato muito bom. Ele com certeza ia perceber que ela passou pelo quarto dele. E ela sai tocando em tudo. Com certeza ela ia deixar o cheiro dela em toda parte. E daí, até que ela encontra uma gaveta que ela não consegue abrir. Ela vai lá e arromba a gaveta. O que ela encontra dentro dessa gaveta? O desenho dela. Ele fez um desenho dela, com chifres. E ela fica assim: meu Deus, aos olhos desse homem eu sou um demônio.
ela volta, né, do quarto dele, se instala de novo no quarto dela. E a maior parte dos dias dela, ela passa dentro do closet durante o dia dormindo. E durante a noite ela sai pra fazer as passeadas dela e saber mais sobre a casa. Só que um belo dia, antes dela voltar, né, pros afazeres dela, tá anoitecendo e ela tá olhando pela janela o que eles estão fazendo lá embaixo. No pátio da casa, eles estão fazendo churrasco, estão fazendo uma fogueira, as crianças estão brincando pra lá e pra cá. Mas ainda não anoiteceu, é umas 5 horas da tarde, assim, sabe? E daí ela tá olhando lá pra fora e tal, e ela vê que a Ana começa a se afastar com o Max. E ela já tem, assim, uma treta com o Max, ela já não gosta dele. E daí ela fica, meu Deus, alguém tá vendo isso? E ela percebe que o Lauren tá conversando com outras pessoas e a Ana tá indo sozinha com o Max pra dentro da floresta. Ela fica, meu Deus, ninguém tá vendo isso? E ela tá só com uma roupinha xoxa capenga. Tem que falar sobre as roupas também daqui a pouco. Ela tá só com uma roupinha xoxa capenga e sai desesperada do quarto dela, correndo pra alcançar a Ana. Ela se enfia no meio da grama, ela tá descalça, então ela machuca tudo o pé dela. Tá com sol ainda, então aonde tem um pouquinho de sol pelas árvores, sai queimando toda ela. E ela tá foda-se, o Pia tá levando a Ana embora, eu vou atrás dele. E daí quando ele chega num determinado momento ali, uma roda ali, uma clareira na floresta, ela consegue chegar até ele e diz que é pra ele soltar a Ana e não sei o que. E quando ela vê, tem mais gente vindo atrás dela e tem gente esperando ele. Então provavelmente ele tava levando a Ana para alguém. E daí o resto da matilha chega e eles ficam, Misery, você tá estragando tudo. E ela fica, como assim eu tô estragando tudo? Eu tô salvando a Ana. Não, a Ana nunca esteve em perigo. Daí ela vê que tinha mais gente ali esperando pelo Max, que na verdade eles queriam ver aonde ele queria levar a Ana. A Ana não tava em real perigo, porque a qualquer momento que ele fosse realmente entregar a Ana a alguém, porque eles vissem pra quem ele ia entregar a Ana, eles iam pegar ele e a Ana. Adivinha, caralho? Ela não sabia, ela não tava por dentro do negócio, porque ela não faz parte da matilha. E eles ficam, porra, estragou tudo agora. Mas eles já sabiam então que o Max realmente tava de treta com a galera que quer derrubar o Lord. Levam todo mundo pra dentro e a Misery está lá enrolada numa toalha, toda queimada, com os pés tudo machucados. E o Lord chega, olha aquilo, senta junto com ela, começa a passar pomada nos machucados dela e... Misery, você entende o que você fez, que você estragou semanas de estratégia e não sei o que, e ela fica, eu tava salvando a Ana. Eu nem gosto de criança, mas eu tava salvando ela. Eles chegam com o Max, eles não querem falar na frente dela, né, sobre o que tá acontecendo, mas agora ela já viu o que tá acontecendo e dela fica, calma galera, eu posso ajudar. Eu tenho uma parada, eu consigo entrar na cabeça das pessoas. Então, esse é o poderzinho de vampira dela. Como assim? E dela, tá, eu vou mostrar, vocês só precisam segurar ele firme o suficiente. Daí eles seguram o Max, ela vai e coloca o dedo na testa dele, olha bem nos olhos dele e hipnotiza ele e entra na cabeça dele. E daí ela consegue ver os planos dele, ela meio que consegue ver também os nomes que ele conhece. Daí ele começa a falar o que ele sabe, meio em transe, assim, meio já se babando. E daí quando ela termina ali, que ela vê que ela não consegue mais na cabeça dele, ela solta, assim, sai de cima dele, que ela tava assim, em cima dele. Ela solta ali, sai de cima dele e o pessoal tá todo olhando pra ela, tipo, você consegue fazer isso comigo? Ela fica, calma, gente, eu não vou fazer isso com mais ninguém, é só porque me pediram. E ela já tinha feito isso antes com a Serena. A Serena gostava que ela fizesse isso com ela. Porque a Serena dizia que ela ficava meio chapada quando a Misery fazia isso. Então, tipo, quando ele entra em transe, ele meio que sai do próprio corpo, sabe? Quando volta, demora um pouco voltar, a pessoa fica meio grog, assim. E a Serena gostava da sensação e às vezes ela fazia isso na Serena. Então ela já tinha experiência e ela mesma fala que ela é péssima nisso, que vampiros bons o bastante como o pai dela, conseguem fazer isso com a pessoa do outro lado da sala. Se ela consegue ter o contato visual com a pessoa, ele consegue fazer isso. Ou seja, o pai dela é bem poderoso. E daí eles estão ali meio perturbados, então sabendo quais agora são os planos do Max, eram os planos dos rivais ali e tal, o que ele queria fazer com a Ana, e ele já fica assim, nossa, meu Deus, e agora o que a gente faz? Não sei o que. Quando ela percebe que tá todo mundo ali muito envolto nisso, ela, eu vou tentar entrar no escritório dele de novo. Ela sai de fininho, entra no escritório, entra no computador e começa a pesquisar. Começa a pesquisar quebrando algumas barreiras de segurança. Ela percebe que quem faz aquelas barreiras de segurança é muito bom, porque mesmo dentro do sistema é difícil achar qualquer coisa sobre ele ou onde ele possa ter escondido a Serena. Até que ela sente alguma coisa úmida na perna dela, que é macio, e quando ela olha pra baixo é um lobo gigante fuçando ela. Ela fica, fudeu, não tô fazendo nada. E daí quem era um dos guardas que ajudavam o Lauren. E tem outro na porta e o Lauren tá vindo e todo mundo pegou ela. E daí eles pensam, o que você tava fazendo? E daí ela pensa, me fudi.
Porque agora, por ela tá invadindo o sistema, eles podem achar que ela tá querendo quebrar a aliança que eles acabaram de fazer, casando os dois, pra mandar a informação dos licanos pro pai dela. E eles ficam, você quer uma guerra? É isso que você quer? É isso que você tá procurando? Você tá procurando uma guerra? Nesse momento, ela vê que ela não tem saída, que pra ela não se envolver numa guerra e não começar uma guerra, ela vai ter que contar o que ela tava fazendo no computador. Aí o Alex chega e ele fala, você fez bastante estrago nesse pouco tempo que você esteve aqui. E ela fica, é você que faz os sistemas. Cara, você é muito bom, tentei invadir o sistema. É de vocês. Você é muito bom. E daí ela tem que contar pro Laurie o que ela tá fazendo ali. Daí ela conta que ela só aceitou casar com ele por causa da amiga dela, e com bilhete, conta disso do que aconteceu. E ele fica, ok, só tem um problema. Esse nome que você achou não é o meu. Esse nome é da Ana. Porque o nome da Ana é L.A. Maryland. Não lembro o primeiro nome. Ana Maryland. E daí ele fica, o que a tua amiga tá investigando a minha irmã? Eu não sei, mas eu gostaria muito de saber porque ela desapareceu. Ele fica, não fui eu, mas alguém tem interesse nisso. E se você já sabe disso, então você deveria saber de mais umas coisinhas. E daí, já que ele vê que ela tá ali de boa vontade, não querendo estragar tudo, mas sim procurando a amiga dela, ele resolve que vai ajudar ela a achar a amiga dela, né? E que então ela pode também talvez ajudar ele. Porque o que acontece? Por que a amiga dela tava atrás da Ana? A Ana não é completamente licana. A Ana é meio licana, meio humana. O pai da Ana era um humano, enquanto a mãe da Ana era licana. Então eles já ficam, alguém tá tentando esconder isso, porque ninguém mais sabe, e talvez a Serena descobriu alguma coisa sobre a Ana, e por isso que ela acabou sendo capturada e desaparecida. Porque ela chegou perto demais e descobriu que a Ana era. Mas não foi o Lauren que fez isso. Então não é só ele que não quer que saibam que a Ana é meio humana, meio licana. Tem mais alguém fora dali que não quer que ninguém saiba. E muito provavelmente são humanos políticos que não querem que saibam disso, ou vampiros, porque no momento em que ficarem sabendo que humanos e licanos podem se misturar e se procriar, talvez dê merda. Porque eles não vão mais conseguir controlar as barreiras de raças, digamos assim. Eles não sabiam que você podia ter realmente uma criança de duas espécies. E daí eles resolvem então ir atrás de saber quem era o pai da Ana, porque a mãe deles nunca contou pra eles quem era o pai dela, mas eles sabiam que era um humano. E daí tem mais uma treta. Por que o Lauren nunca se transforma na lua cheia? Ele nunca se transforma porque a Ana não consegue se transformar. A Ana não consegue se transmutar em licano. Então, ele sempre fica com ela, ele sempre cuida dela pra que ninguém invada a casa, pra que ela não se machuque. A Ana tá muito triste com isso porque as amiguinhas dela, os amiguinhos dela já estão se transmutando. E ela ainda não. Ela já tá, acho que com 8 anos, e os amiguinhos dela já estão, 1 ano, 2 anos se transmutando. E ela ainda não se transmutou. E ela fica tipo, será que um dia isso vai acontecer comigo? E ela não sabe que ela é meio humana, meio licana. E ele meio que esconde isso dela porque ele não sabe como ela vai lidar com isso. Eles estão esperando pra ver o que vai acontecer. Conta tudo isso pra Mysaris. A Mysaris fica, nossa, você confiou em mim. Eu confiei em você. Estamos tendo uma troca de confiança aqui. Que legal. E ele dá finalmente um computador com internet pra ela conseguir entrar no que ela precisar pra tentar achar a amiga dela. Ela, através do sistema deles, também acaba não encontrando muita coisa, mas ela vê assim que então agora a gente realmente tem confiança. Por conta disso, ele também libera dela conversar com quem ela quiser sem ficar monitorando, que antes ela era monitorada suas conversas, agora não precisa mais. E os dois começam a ter uma aproximação de os dois conversarem mais. A conversar mais sobre as suas obrigações, o que eles estão esperando ali daquele casamento. Ela pede desculpa por eles terem que ter se casado, né, e tal, porque ela vem carregando essa culpa desde que ela se casou, de tipo, estou destruindo relacionamentos e famílias. E ele fica, não, capaz, faz parte do trabalho. E daí tem um momento em que ela sobe no telhado. E esse é um momento um pouco importante no livro, que eu não prestei tanta atenção, mas eu sei que é importante no livro, porque a Ana geralmente subia lá em cima pra ficar de bobeira, e era por essa escada que ela conseguia invadir o quarto da Mysaris tão fácil. Ela subia uma escada que dava pro quarto dela e ia pro quarto da Mysaris. Um belo dia ela tá querendo ficar sozinha, ela sobe no telhado, mas quem tá lá? O Laurie. E daí ela pensa em voltar e deixar ele lá sozinho, só que ele sente o cheiro dela e me pegou, né? Já que eu tô aqui, então eu vou ficar aqui. Daí eles sentam lá e começam a conversar, e nesse momento eles têm um desenvolvimento um pouco maior do relacionamento dos dois, porque eles falam sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos, porque agora eles sabem que alguém realmente tá tentando se infiltrar, invadir e fazer mal pra ele e pra Ana, que
Eles realmente estão tomando força pra tentar derrubar ele dali. E ele não quer que o antigo governo volte, porque o antigo governo era muito cruel. Ela também fala as preocupações dela, né? E pede desculpa em relação a tudo que tá acontecendo. E daí pergunta sobre o que é um parceiro. Daí ele meio que explica, mas ele fala, tipo, não tem como você saber, porque só tem como saber quando acontece. Tá, mas como que é? E daí ele explica que pra uma colega deles que já teve isso, que já encontrou o parceiro dela uma vez, pra ela foi como sentir o cheiro de música, como se as coisas ficassem diferentes, como se o mundo tivesse mais cor, como, sabe, tudo muda. Não é só uma parte do sistema físico que muda, mas alguma coisa no cérebro muda no momento que você encontra o seu parceiro. Não, mas não se preocupe com isso, você não precisa saber disso. E daí ela fica, mas ela tá longe, né? Daí ele, ela tá longe de mim. Ela pergunta, né, se ela sabe, se a parceira dele sabe. E daí ele fala que não, ela não sabe que é a parceira dele. E daí ela fica, que merda! E daí ela fica, tá, mas quando você encontra a tua parceira, ela também não encontra você? Tipo, não é mútuo? E ele falou, não. Tanto que a amiga dele não foi mútuo. E não tinha o que fazer. O parceiro dela não quis ficar com ela também. E ele tinha medo de que a parceira dele também não quisesse ficar com ele. E daí ela fica, que merda! Ah, mas com o tempo pode ir mudando, né? Dele, não. Quando você encontra a tua parceira, é naquele momento. Você sente o cheiro da pessoa e naquele momento tudo muda. Não tem esse negócio de com o tempo as coisas vão mudando. Não. Tinha o cheiro da pessoa, já era, acabou. É aquela pessoa pro resto da vida. E ele não quer colocar esse peso pra cima da parceira dele. Porque ele não quer que a parceira dele fique com ele por ele ser assim. Por ele ter dado esse imprint nela. Por ele ter encontrado ela. Ele quer que ela fique com ela se ela quiser ficar com ele. Quê? O quê? Enfim, ele não quer forçar nada. Daí ela fica, então você vai amar ela pro resto da vida. Não, é mais forte do que amor. É mais forte do que qualquer coisa, porque não tem o que fazer. Eu não consigo não sentir isso. Não tem como um dia destruir. Não, é pra sempre. É eterno. Eu me fudi. Só que nesse momento a gente começa a perceber alguns detalhes assim que a escritora vai colocando de tipo, ele reparava muito nas presas dela. Sempre que ela passava a língua nas presas, ele crescia o olho. E aí é que tá uma coisa legal também. Os licanos, eles têm certas características de lobo, mesmo estando transformados em humanos. E uma dessas características são os olhos. Então, os olhos dele, conforme os sentimentos dele, é como um cachorro ou um gato, sabe? Que a pupila dilata ou fica bem pequenininha. Então ele tem isso. Nesse momento, sempre que ela tá mexendo nas presas dela, a pupila dele dilata, tipo, com uma curiosidade gigantesca, assim, nas presas dela. E outra coisa que eu não contei sobre esse livro até agora, mas que eu achei muito interessante é, no início de todo o capítulo, a gente sabe de algum pensamento dele. No início de todo o capítulo tem ali, começa o capítulo com algum pensamento dele, e daí vem o capítulo. Não é aquele negócio de ter o ponto de vista dele e ter o ponto de vista dela. Não, é só um enunciado com um pensamento dele, e daí o resto do capítulo geralmente é sobre o ponto de vista dela. Vamos ler? No capítulo 15, o pensamento dele é: ela não é o que ele tinha imaginado. Ele não vai admitir que já pensava nela desde garoto, mas havia sempre alguma coisa no fundo da sua mente, uma leve esperança de que talvez um dia ela não é o que ele tinha imaginado. Ela é mais, de todas as formas possíveis. É muito fofo ter essa parte dos pensamentos dele. Eu gosto muito. E tipo assim, eu não gosto quando tem ponto de vista dos dois, porque eu sinto que tem uma certa lacuna na descrição do personagem masculino quando ele é escrito por mulheres. Eu sei. Podem me julgar. Mas eu acho que falta alguma coisa quando tem ponto de vista de homem. Eu não consigo me conectar com o personagem masculino quando eu tenho o ponto de vista dele. Eu fico pensando, né? Não é crível, sabe? Não é crível pra mim. Mas nesse livro não é o ponto de vista dele, são só pequenos resquícios de pensamento. Aí a gente pode preencher essa lacuna do jeito que a gente quiser. Eu acho isso maravilhoso. Dito isso, agora que eles já sabem que a outra mulher lá, que é a ex do antigo Alpha, tá por trás do tentativa de sequestro da Ana, que ela realmente tá ali botando todas as suas fichas pra tentar derrubar ele. Eles fazem, vamos marcar uma reunião com ela pra gente conseguir conversar com ela de uma forma tranquila e tentar hackear o sistema dela. Pra gente ver o que eles estão planejando. Aí ele fala, ok, vou marcar essa reunião. Ela aceita se encontrar com ele, mas só com ele. E daí ele fica, fudeu, né? Fudeu. Por quê? Ele não sabe nem mexer no celular, imagine que ele vai saber hackear um computador. Ele não sabe. E daí o que o Alex faz? Tudo bem, vem comigo que eu vou te ensinar. E daí um dia ela aparece pra visitar ele no escritório dele e ele tá lá puto. Porque esse homem sempre tá
puto. O Alex tá tentando ensinar o básico pra ele não consegue entender o básico do básico e ela fica se divertindo com isso, tirando um sarrinho da cara dele. Quando ela vê que ele realmente não vai conseguir, ela fala, cara, deixa que eu vou com você, eu vou e eu faço essa parte. Ele fica, não, porque eu não vou ter que colocar em perigo, porque essa luta é minha e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela fala, eu não tô te pedindo, eu estou te avisando que eu vou com você. E daí ele fica, inferno, tá bom, vai comigo. Mas fique sabendo que no primeiro sinal de perigo, foge. Não é pra você ficar lá, porque você sabe que você não pode com eles. Primeiro sinal de perigo, eu fujo. Fechou, fechou. Então foi anunciado que ele e a esposa vão jantar com essa daí. Com a vadia. Com a desgraçada. Com a véia safada. E daí, como já tá tudo acertado, né, que ela vai com ele, ele fala assim, ok, você vai comigo, mas tem uma questão. Eu vou ter que marcar você. Porque agora, como você é minha esposa, o meu cheiro tem que estar em você. Então eu vou precisar marcar você. E ela fala, show. Vambora. E daí, no dia que eles têm que ir pra lá, eles pegam um jatinho particular, vão só os dois, porque, sabe, ele é um chefe de estado. É óbvio que ele vai ter acesso a isso. E é isso que me dá raiva. Porque como é que eles vão de roupa? Calça jeans e camisa qualquer coisa. Cara, desculpa, aliás, Wood, mas você é péssima falando sobre roupa dos personagens. A Anne consegue ignorar isso, eu não consigo. As roupas deles são ridículas, ridículas. Como é que um chefe de estado se veste do jeito que ele se veste? Não é porque ele é um licano que ele vai viver de calça jeans e camisa qualquer coisa. Por favor, é só um terninho, sabe? Eles estão indo pra um jantar importante que ele vai estar dialogando com uma desgraçada. É bom ele tá aparentemente bem. Mas uma coisa que eu pensei, talvez ele se vista mal, porque quando ele se transforma, as roupas vão ser rasgadas. Exatamente. Não, porque ele pode controlar quando ele vai se transformar. Ele vai se transmutar, ele vê que ele vai se transmutar. Ah, daí ele vai tirar 3 peças de terno pra daí se transformar. Não, mas no dia a dia ele não se transforma a cada 2 segundos. Não, mas vai que tem uma... Não! Aí rasgou. A Misery também. Puta que pariu, essa mulher não sabe se vestir. Tanto que ele que se veste mal tira sarro dela. Ele tipo, quem tem uma roupa de lâmpada incandescente? Porque ela tem uma lâmpada de lava. E daí ele fica, quem tem uma lâmpada de lava? E sabe o que veio com essa lâmpada de lava? Uma regata. Que ela não tira aquela regata. Regata e leg. Continue. Eles estão no jatinho e chegaram lá. Eles estão no jatinho e chegaram lá. Aí vem uma cena, que é a cena da página 180 do livro físico. Que é essa página que eu acabei de ler, o pensamento dele. Nesse momento ele vai fazer a marcação. Eu não consigo expressar o que é a marcação. Porque eles não vão pro vamos ver, eles não tocam em partes íntimas, eles não chegam perto disso, mas é extremamente sexual. Extremamente. Ela conseguiu fazer... Aliás, a Woody conseguiu nesse momento fazer uma descrição extremamente sexual de algo assim... Tox? Só parte de cima do corpo. Ele não toca nos seios dela. Ele não toca nas suas partes íntimas. Ela também não faz isso. Ele só toca no pescoço dela. No pescoço e perto da orelha. Só. E é uma das cenas mais hots que eu já li. Ai, eu não gosto desse hot. Eu gosto de hot assim... Ela conseguiu fazer uma cena hot sem precisar tocar em partes íntimas. Eu acho que é a questão da expectativa. A expectativa. E os sentimentos da Misery, porque a gente tá vendo tudo pelo ponto de vista dela. E nela, ela já tá... me leva. Faz o que quiser, que a marca, vai embora. E daí ele vai e faz a marcação nela. Não vou explicar muito sobre essa marcação, quer saber, leia. Mas eu achei maravilhosa. E ele sai assim completamente transtornado da marcação. Ele sai... Meu Deus, eu consegui fazer isso, eu consegui, e vai embora. E ela tá indo atrás assim, calma amigo, tá indo pra onde? A gente vai pra descer? Por que você parou? E eles estão indo embora. Tá, eles descem do jatinho e tem a reunião com a desgraçada. Eu chamo ela de uma coisa a cada momento, né? Pois é. Enfim, eles têm a reunião com ela, ela está vestida de uma forma ridícula também. Uma senhora com cardigan. Ei, eu gosto de cardigan. Pra uma reunião com o chefe de estado, Aniele. A véia desgraçada, eles vão lá e tem a reunião com ela. E tem um determinado momento que a Misery não come, né? Ela não come ali junto da mesa. Eles falam, ai, com licença, minha esposa precisa se alimentar. E daí eles saem com ela. E eles vão até a sala onde eles sabem que tem o computador. Ela entra rápido lá, coloca o pendrive pra eles conseguirem baixar tudo que eles querem. Ela coloca o programa pra baixar, o programa começa a baixar. E eles começam a ouvir passos. Eles ficam, puta que pariu, vão pegar a gente. Ele, calma, era pra você estar comendo. Você vai estar comendo. Me come. Me come. E é o que ela faz. Aí eles ficam, meu Deus, é sério? Ele, é sério. Ela, tá bom, vem. Daí ela fica assim meio, eu não sei direito como é que faz isso. Salivando. Dizendo,
ai meu Deus, que cheiro maravilhoso. Daí ele, vai, me morde. E daí ela procura certinho onde é que tá a veia dele. Igual ele fez quando tava marcando ela. Ela cheira e encontra a veia dele e morde. E daí ela fica, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Daí ela sente o gosto de sangue. Ai, eu tava certo, o gosto dele é maravilhoso. Meu Deus, que sangue bom. E começa a beber o sangue dele. Só que aí vem uma cena hot de novo, porque ela não esperava que beber o sangue de alguém, assim, o sangue fresco, porque ela sempre bebe de canudinho lá, o sangue que tá na geladeira. Ela não esperava que o sangue fresco tivesse um gosto tão bom. E ela também não esperava que o sangue, assim, direto da pessoa, fosse despertar instintos sexuais nela. Ao ponto de que ela começa a beber o sangue dele, ela pula nele, agarra ele pelas pernas, puxa ele pra ela e ele fica, puta que pariu, o que você tá fazendo, mulher? Não consegue parar. O pessoal chega, abre a porta, vê eles naquela situação, fecha a porta e saem pra fazer... Horrorizados. Eles olham horrorizados pros dois. Fecham a porta e vão contar pra véia safada o que eles estão fazendo. E daí a Miss Harris fica, peraí, eu tenho que parar. Eu tenho que parar, né? Nossa, mas tá tão bom aqui dele. Miss Harris. Ela, tá bom. Parei. Dá uma lambidinha pra dar uma selada ali no que ela tava sugando. E daí ela percebe que ele estava muito duro. E ela fica, desculpa, eu não sabia que isso podia acontecer. E daí ele tá meio transtornado assim, eu também não sabia que isso podia acontecer. E daí eles estão meio, quase aconteceu aqui, né? Nossa, que choque. E ela lembra o que eles estão fazendo lá, sai correndo, pega o pendrive, desconecta ali tudo que tem que se desconectar. E daí a véia desgraçada chega e abre a porta e, eu sabia que vocês eram péssimos, terríveis, tenebrosos, mas não esperava que fosse nesse nível. Ela tá achando os dois deploráveis por ela ter bebido sangue dele. Ela fica por isso. Não foram pegos. Vai pra um outro momento em que eles ainda estão visitando ela, só que eles não estão mais na casa dela, eles estão agora num hotel. E ele saiu pra correr com um amigo dele, que também é chefe de estado, que também foi visitar essa véia safada, que faz parte de um outro bando. E ele decidiu que ele era celibatário, esse amigo dele. Porque ele decidiu que ter relacionamento seria muito complicado. E se ele encontrasse a parceira dele, seria muito complicado pra ele continuar com a cabeça em foco pra manter o bando. Então ele é celibatário. Show! E daí o Lawrence está casado, né? Então eles saíram pra correr e conversar. E daí quando ele volta, ele bate na porta, a Miss Harris está tomando um banho. E ele pergunta se pode entrar. E daí ela, pode. Dele, você tá vestida? E daí ela tá na banheira, pelada. Ela pega a espuminha. E daí ela fala como é que é. Espuminha da castidade. Esconde só os peitos. Ó, ele abre a porta, vê ela pelada. Achei que você tivesse vestido. E daí ela, a espuma tá cobrindo. Ele entra e dela diz, você também não tá muito vestido. E ele tá só de bermuda, jeans. Não é nem uma bermuda de corrida, ele tá com uma bermuda jeans. Por quê? Me conta, Ali, por quê? Era só colocar uma bermuda de corrida. Ninguém ia estranhar. Ele tava correndo, afinal. Mas tá bom. Ele entra, senta na beirada da banheira, começa a fazer um carinho no tornozelo dela, eles ficam ali conversandinho e tal. Ele explica o que ele tava fazendo, o que eles vão fazer a partir dali, quais são os planos e tal. E ela destoa completamente, assim, a cabeça vai longe, sabe? O TDAH ali batendo forte, ela... Queria ver você sem nada qualquer dia desses. E ele fica, o quê? Dela, eu quero dizer... Com a tua pelagem, eu queria ver você transmutado. E daí ele fica... Não quero que você me veja transmutado dela. Porque você tem vergonha da cor da tua pelagem? É rosa choque, né? Ele fica, não, Miss Harris, eu não tenho a pelagem rosa choque. E daí, então tá bom, mas um dia eu vou ver. E daí ele, então tá. E daí corta, vai pra outro momento. Eu só acho muito engraçada essa cena da banheira. Justamente dela, com esse humor dela. Ah, espuminha do recado. Eles colocarem esse negócio deles terem sempre roupa feia. Gente, por que não pode ter uma roupinha bonita, uma roupinha certa ali pro momento, sabe? Não tem. Enfim, pulamos. Eles voltam pra casa. Deu tudo certo, eles conseguiram pegar alguns planos que eles queriam saber sobre a desgracenta. Ela e o Lawrence estão se aproximando, eles estão ali começando a ter um climinha, eles estão começando a se gostar. Ela percebe que ela tá pouco se fudendo, que ele tem uma parceira, ela vai comer esse homem. Literalmente. Ela tá tipo assim, ele tem uma parceira, né? Ele tem uma pessoa daqui, fora daqui, que não sou eu. Eu sou só a esposa durante um ano até as coisas se abaixarem e eu ir embora e deixar de ser a colateral novamente, mas por que eu não posso me divertir enquanto eu estiver aqui, não é mesmo? E ele tá também, assim, envolvido por ela. Ele tá... O que você quiser, eu tô querendo.
Menos comer essa mulher ele não vai. Eles estão conversando ali na cozinha, tendo um momento deles e não sei o quê. E ela pega a pasta de amendoim pra comer. Então ele fica, eu achei que você não comesse. E ela, pois é, eu não como, mas a Serena uma vez me apresentou essa troço horrendo, horroroso, e eu achei maravilhoso. E desde então é a única coisa que eu como, a única comida humana que ela come é pasta de amendoim. A gente sabe dessa informação, sabe mais ali sobre os dois. Acaba rolando mais uns 2 ou 3 momentos em que eles se atracam, não de transar, mas sim dela morder ele, e ela vê que ele gosta disso. Que ele não sente repulsa de quando ela morde ele. Aí, pula lá pra frente, se você quiser saber mais, você vai ter que ler. Que um momento que eles estão ali conversando na cozinha, ela pega de novo a pasta de amendoim, começa a comer a pasta de amendoim, e os dois estão ali meio que conversando, e aí vai rolar ou não vai, e daí ela se aproxima dele e fala... Qual é? Eu sei que você quer, eu também quero. Por que a gente pode deixar tudo isso de lado, sabe? Vamos viver o agora. Daí ele já tá cedendo até que ela vê assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu sei que minhas pernas ficaram bambas. Tudo começou a escurecer e você fica, Mona, isso não é tesão não, tá acontecendo alguma coisa de errado. Até que ela desaba no chão e ele fica desesperado, cata ela do chão, leva ela correndo pro médico que atendia ela quando ela era criança. E ela foi envenenada. Colocaram veneno no pote de amendoim. Eles ficam, meu Deus, eles tentaram matar a Ana e acabaram acertando a Miss Harris, porque a única pessoa além da Ana que comia aquele pote de amendoim era a Ana. Enfim, eram só as duas que comiam a pasta de amendoim e eles ficaram tipo, meu Deus, será que foi alguma tentativa realmente de homicídio da Ana? Será que eles estão tentando quebrar o nosso contrato? Mas quem se beneficiaria disso? E daí a Miss Harris é levada pro médico, o médico dá uma olhadinha nela e fala, quanto tempo, minha querida? E trata dela ali, mas a única coisa que ele pode fazer é dar soro. Ele diz pra ela descansar. E daí o Loris está desesperado porque ela tá suando muito e ela tá muito quente. E geralmente vampiros têm a temperatura uns 4 graus abaixo dos licanos. Os licanos têm uma temperatura uns 2 graus acima dos humanos. Então os vampiros são mais gelados e os licanos são mais quentes. E ele tá desesperado porque ela tá muito quente. Tipo, pra ele que é um licano que é quente, ela estar muito quente é bizarríssimo. E daí o doutor fala pra ele que não, tudo bem, ela não tem o que fazer, não tem medicamento pra isso, ela foi envenenada. Ela só vai suar muito, muito, muito até o veneno sair do corpo dela. E daí depois ela vai estar bem. E assim que ela voltar, assim que ela dormir o suficiente pra ela conseguir voltar, é pra ele dar sangue pra ela e fazer ela repousar, porque ela vai estar muito cansada. Beleza, ela é a única coisa que escuta ali. Quando ela acorda de novo, ela tá em casa, no closet dela. E ela acorda assim meio transtornada, meio sem saber onde que ela tá, o que que aconteceu, que dia é hoje. Ela levanta, vai até a porta, abre a porta, vê que não tem nenhum guarda, só tem um monte de roupa no chão e ela tropeça naquele monte de roupa e quando ela olha, aquele monte de roupa está crescendo e se transformando num lobo. Era um lobo que tava na frente da porta dela. E é um lobo muito grande, com olhos vermelhos, não, com olhos verdes, branco. E daí ela fica, mas eu conheço esses olhos. É você! Mentira! Você tem uma pelagem branca! Você é tão fofo! E ele não tá em menor condição de conversar com ela ou se transmutar de novo. Ele só vai empurrando ela com o focinho pra dentro do quarto de novo. Ela vai indo assim, querendo olhar, mas pra ele, eu posso pegar nas suas orelhas? Eu posso fazer carinho? Ele empurra ela de novo pro closet, faz ela deitar, ela deita, e daí ela fala, mas eu não quero ficar aqui sozinha, você fica comigo? Ele deita do lado dela ainda, transformado em lobo, e fica ali com ela até ela dormir de novo. Daí ela pega nas orelhas dele e fica, meu Deus, como ele é fofo e macio! Aí, depois que ela acorda de novo, ela desce, né, pra procurar alguma coisa pra comer, e ele tá em reunião com outras pessoas ali importantes da matilha. Ela desce, né, até ali, vê que ele tá em reunião, ele vê ela pede desculpa e diz que vai subir, daí ele manda embora, ele diz, pode sair. Daí ela fica, deve ser importante. Daí quando ela vê, não é ela que precisava sair, ele dispensou o resto da galera. Ele tá vindo aqui conversar comigo. Ela se acha o cocô do cavalo do bandido, ela se acha nada. Então sempre que ele dá uma migalha de atenção pra ela, ela fica, ai, me deram uma migalha de atenção. Porque assim, ela foi tratada como nada desde que ela era criança, então ela não sabe o que é receber amor e carinho. E é por isso que ela não tá nem aí que ele tem uma parceira aqui fora, porque não interessa, enquanto ele estiver ali dando atenção pra ela, ela tá gostando. Ele leva de novo ela pra cima, enche a banheira, coloca ela pra tomar banho, e ela fica toda...
ele tá cuidando de mim. Cuida de mim, então. E daí ele coloca ela na banheira e começa a lavar ela. E daí ela pensa, eu posso tirar uma casquinha disso. Que ele tá lavando ela com um paninho. Ela puxa o paninho. Vai ter que lavar com as mãos. Eu adoro que ela é uma personagem safada. É isso aí, amiga. Tem que ser safada mesmo. Aí ele começa a lavar ela com as mãos. E dá, tá precisando lavar um pouquinho mais pra baixo. E faz ele começar a fazer coisas. E ele não recua. Ele só vai indo, tipo, eu não deveria estar fazendo isso. Dela, deveria sim. Vambora. Pra que você ainda tá se contendo? E daí ele fica, tá bom. Mas vamos devagar. Ela, tá bom, vamos devagar. Aí ela sai do banho, vai se secando. E ela não tá nem aí pra tá se secando. Ela já tá pelada mesmo, ela começa a agarrar ele começa a agarrar ela, os dois vão pro closet. Ele começa a fazer coisas nela, ela tá gostando. Porque ela nunca fez nada, né? Ela nunca se envolveu com ninguém, ela nem sabe direito como é isso. Ela só tinha os conhecimentos básicos ali da coisa. Ela vê que ele tá gostando também. E ela quer fazer coisas nele também. E ele diz, não, fique longe. No que eles estão ali fazendo babado, o Owen liga. E daí ele tenta ignorar, mas é o Owen. Eles atendem e ele tem notícias importantíssimas. A casa da amiga dela foi invadida. Ou seja, quem estava atrás dela ainda está atrás de informações sobre ela, porque a casa foi invadida. Reviraram tudo. Daí ele dá uma paradinha assim, vocês estavam se comendo? Daí ele fica, não importa o que aconteça. Parem com isso. Se divirtam de outras formas, mas não façam isso. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Isso pode ser perigoso. Tudo bem que vocês estão casados, mas vamos manter a coisa legal? Vamos manter a coisa bacana? Porque vocês estão se separando aí em meses. Beleza? Daí eles só desligam ali e tal, sabem das novas informações, tem que sair correndo fazer as babadas e... Ele não fala pra ela também não beba do sangue dele? Aí é que tá. Aí num segundo momento ela vai e conversa sozinha com o Owen. E pergunta, assim, o que pode acontecer se você bebe o sangue de um ser vivo? Da Owen, Viserys, você não teve aula básica de como funciona o corpo? E dela, eu tive, eu sei como é que faz as coisas. Dele, não, eu tô falando de morder outro ser. Você sabe por que a gente não morde outro ser? Por que a gente bebe o sangue lá, industrializado, nos saquinhos, e a gente não sai caçando por aí? Fala, então, a gente não bebe o sangue da outra pessoa diretamente porque existe uma ligação muito sexual e até mesmo uma ligação mais profunda do que isso se você começa a beber o sangue de outra pessoa. Então, se você tem um relacionamento com a outra pessoa e você faz isso, você acaba querendo ficar só com aquela pessoa, sabe? É tipo como se você fosse criando laços sanguíneos literalmente com aquela pessoa. Você não consegue mais se desvencilhar dela. E os vampiros não fazem isso, e isso não é incentivado dentro dos vampiros, porque eles precisam se procriar com o máximo dos seres possíveis da espécie, porque eles estão se acabando. Então a monogamia não é incentivada dentro dos vampiros, do mundo dos vampiros. Ela fica... E daí ele fica... nada! Não faz isso com o Laurie. Primeiro que você não quer essa ligação com ele. Segundo que não é normal um licano deixar você beber o sangue dele de livre e espontânea vontade. Isso não acontece. Pra eles isso é repugnante, tá me entendendo? Você não faz de novo. Entendi, não farei. Ela vai lá e faz. Ela vai lá e faz. E não só mais uma vez, ela faz várias vezes, porque ele adora que ela morda ele. E eu não lembro direito em que momento, mas eles conseguem alguma informação sobre o pai da Ana, eles vão atrás de saber sobre o pai da Ana, descobrem que ele já morreu há muito tempo, não foi ele que contou pra amiga dela sobre a Ana nem nada, eles continuam sem saber onde tá a amiga dela, e começa a rolar o babado entre os dois. E daí, num primeiro momento, ele fala, olha, eu não posso fazer isso com você. Daí ela fica, por que não? Dele, eu vou te mostrar por quê. Então eles vão lá, se masturbam e tal, e acontece o nó. O que é o nó? Uma certa parte do corpo dele cresce mais do que o restante, depois que eles já estão lá no negócio, sabe? Estourou champanhe, tudo aconteceu, e daí cresce ainda mais. Tá bom, talvez realmente a gente não devesse fazer isso logo de cara, porque eu não sei como isso vai funcionar. Mas eles não se largam, eles não param de fazer isso. E daí tem um momento em que eles vão se encontrar com o Owen leva a colateral, e ela vai com o Lauren pra eles conversarem. Eles estão lá conversando, né, e tal. Ela fica ali prestando um pouquinho de atenção no que o Lauren tá falando, e um pouquinho no que o Owen tá falando. E o Owen fala, então, irmã, eu vou derrubar o nosso pai. E daí ela fica, como assim? Dele,
eu vou pegar o conselho pra mim. Por que você vai fazer isso? E daí ele finalmente conta pra gente que ele não é um babaquinha que só gosta de comer outras caras e garotas. A gente não sabe o que ele é, mas ele tem uma vibe muito bissexual, pra mim pelo menos. E ela fica... Mas Owen, por que você vai fazer isso? E daí ele fala, por você. Por que você acha que eu vou fazer isso? Eu vou fazer por todo mundo da nossa... que teve que passar pelo que você passou. Eu não quero mais que existam colaterais. Eu não quero mais que as crianças tenham que ser afastadas das famílias para que o nosso povo continue protegido e que outros povos continuem protegidos. Eu quero mudar tudo isso. É uma babaquice o que eles fazem naquele conselho. É um monte de homem velho, nojento, que fica trocando crianças e favores. Ele não quer mais isso. E ele vai derrubar o pai dele pra destruir tudo isso. Ela fica, legal, e como é que você vai fazer isso? Dele, então, eu tenho um plano. E começa a contar o plano dele, não sei o quê. Ela escuta até certo ponto, mas ela começa a prestar atenção no Laurie e na Gabriela, que é a colateral que trocou com ela. E ela começa a ouvir o que eles estão falando porque ela tá com ciúme do Laurie, porque é a Gabriela, supostamente é a parceira dele. E daí eles conversam, mas assim, tipo assim, super distantes, sabe, um do outro. Eles não são próximos, como ela imaginou que eles seriam. O Owen vê que ela não tá nem aí, porque ele tá falando, diz, eu vou parar de pegar na tua atenção, então já que você tá lá em outro lugar, né, vai curtir tua vida, irmã. Eu vou, já te contei tudo que era mais importante e tô indo também pra fazer minhas coisas. Os dois se separam ali, dão tchau e tal. E daí, no que eles estão voltando, ela fala, olha, eu só preciso pegar umas coisinhas no meu apartamento. E daí eles chegam no apartamento dela, ela abre a porta e vê, eu tenho um ótimo irmão, ele mandou gente pra limpar minha casa enquanto eu não tava aqui. Laurie, ao invés de entrar, ele para, fica um pouquinho na porta, ela fica, pode entrar, querido. Então, eu preciso me acostumar um pouquinho, porque aqui tem o teu cheiro em todo lugar. Já pararam com esse negócio do, desculpa, eu sei que você não gosta do meu cheiro? Porque em uma das vezes que eles estavam fazendo babado, ele mandou, porra, Miss Harris, eu adoro a porra do teu cheiro. Não é que eu odeio, é justamente o contrário. E daí ela para de falar isso. E daí, nesse momento que eles estão na casa dela, ele se acostuma ali um pouquinho com o cheiro. E daí, nesse momento, me deu muita agonia no livro, porque eles vão fazer o babado de novo e em nenhum momento ela conta que eles fecharam a porta. Eu fiquei pensando, a porta tá aberta, a porta tá aberta. Ele se afasta dali, né, os dois ficam ali num climinha todo, olha só a minha casa, né, então, era aqui que eu morava, assim eram minhas coisas. Eles começam a se beijar e se pegar e vai acontecer o babado de novo. E ela fala, pelo amor de Deus, coloca alguma coisa. Porque ele tá se recusando ainda. Daí ela fala, puta que pariu, foda-se que você não quer, eu quero. Se você acha que você vai me machucar, não vai, eu quero. Se você quer, então tá bom. E daí eles vão lá e fazem o babado. Só que de novo, ele tira antes de rolar as coisas. E quando termina tudo, ele fala que poderia ficar ali pra sempre. Que, nossa, agora realmente ela tem o cheiro dele. E que isso é ótimo. E que ele fica com aquele negócio de posse, agora você é minha. Você é minha. Você nunca mais vai ficar longe de mim. E daí ela fica... Laurie, me conta aqui uma coisinha, querido. Qual é a faculdade que a Gabriela fez? E daí ele... Sei lá, acho que foi administração, não sei. Do que a Gabriela gosta? Acho que ela gosta de correr. Ela não é tua parceira, né? E daí ele... Não, de onde você tirou que ela é minha parceira? Daí ela fala que o deputado Davenport, lá no casamento deles, falou que a Gabriela, era parceira dele. E ele ficou, não, ela não é minha parceira. E daí ela começa a juntar os... Laurie, o que eu me formei? Você fez faculdade de TI, não sei o que. Laurie, do que eu gosto? Você gosta de pasta de amendoim, disso, daquilo. Laurie, eu sou a sua parceira? E ele... De onde você tirou isso? Por que você tá falando? Você não use termos que você desconhece. Você que me ensinou esse termo. Como assim eu não vou usar? Eu vou usar sim, eu sou. E ele não responde. Ele diz, eu vou ter que resolver uma coisa. Ligam pra ele dizendo, precisa resolver tal coisa. Ele, tem que resolver tal coisa. Tome banho que tal pessoa vem te buscar. E vaza. Ela fica super triste, vai lá, toma um banho, pega as roupinhas dela. Agora, você ficou triste ou ficou com raiva dele? Eu fiquei com raiva. Eu também, babaca do caralho. Babaca do caralho. Tá, veste as roupinhas dela e vai embora. Esperando, né, o cara ir buscar ela, o cara que ia buscar ela vai buscar ela. E ela percebe que ele tá indo pra um lugar estranho, ele não tá levando ela de novo pra matilha. E ela fica, você não pegou uma rota errada? Não era pra ir pra tal lugar? E daí ele diz, desculpa, Miss Harris. E apaga ela. E ela acorda onde? Num cativeiro. Junto com a amiga dela. Ela achou a amiga. Sim. Finalmente. A amiga dela tá assim, Miss Harris, você acordou. Você não sabe o que eu sabo. Você não sabe o que eu sabo. Eu sabo
que a gente tá numa prisão assim, assim, assado. Eu acho que em determinado lugar a amiga dela tá doidona, assim. Aí ela fica... Serena, sua idiota, você sabe quanto tempo eu tô te procurando, sua vagabunda? E a Serena fica... Vagabunda é você não deixou de me procurar, mulher? Eu falei pra você pensar em outra coisa. Amiga, eu tô casada agora. Você acredita que eu... Você tá casada? E elas trocam ali figurinha e tal. E daí elas voltam pro foco que as duas estão presas agora. E elas não sabem por quem elas foram presas. Elas só sabem que elas estão no lugar muito, muito baixo. Abaixo do nível da terra. É uma prisão. E daí a Miss Harris fica... Porra, eu conheço esse lugar. Eu conheço esse cachorro. E elas decidem que vão fugir. E a Serena fala, eu já tentei várias vezes. Eu tô aqui já todos esses meses, eu estou presa aqui. Eu teria entrado em contato com você. Daí ela fica, eu sabia, aquele policial do caralho, eu sabia que você tava sequestrada. E daí ela fica, eu tava mesmo. Elas decidem que elas vão fugir. A Serena já tentou fugir várias vezes, só que ela não conseguiu. Só que agora ela tem a Miss Harris. E a Miss Harris consegue entrar na cabeça das pessoas. E ela fala, você vai entrar na cabeça do nosso guarda. E a Miss Harris fica, não, eu preciso tocar nele, eu preciso tocar por um tempo. Eu não sei se eu consigo. E a Serena fala, você consegue, você é foda. E se você não conseguir, eu quebro o braço dele. Aí ela fala, tá bom, vamos lá. Porque assim, quando você tá com uma amiga querendo fazer merda, você tem alguém pra fazer merda junto com você e você vai. A amizade é maravilhosa. Aí uma fica, ai, nossa, estou passando mal, estou passando mal. Aí o cara abre a portinhola e fala, o que tá acontecendo aí? No que ele faz isso, a Miss cata a cabeça dele e tenta hipnotizar ele. Ele meio que se debate, mas entra no transe. E daí elas conseguem enfiar a mão por dentro e pegar a chave dele. Quando elas estão fazendo isso, ele sai do transe e tenta pegar a chave delas. E o que a amiga dela faz? O que a Serena faz? Quebra o braço dele. Completamente doidas. E daí elas vão lá e abrem o negócio, apagam finalmente ele e começam a correr, começam a fugir. No que elas estão fugindo do prédio e entrando numa porta e saindo em outra, a Miss Harris percebe que está no prédio onde o pai dela mora, do conselho. Então elas estão no mundo dos vampiros. Quem sequestrou a Serena? O pai dela. E ela fica, velho filho da puta. Ele fez eu me casar com o Laurie sabendo onde a minha amiga tava. Porque foi ele que sequestrou. E daí elas são pegas. No que elas são pegas, elas são levadas pra sala do pai dela. E lá o pai dela fala... Sabe o que vai acontecer com você agora? Isso. Pra Miss Harris. Você vai morrer. Porque ele é um pai muito legal. Só que nisso, a Serena já falou pra Miss Harris que ela tava investigando a menina. E que a menina era meio licana e meio humana. E a Miss Harris fica, sim, eu sei, agora ela é minha cunhada. E ela fica, não. E a Serena fica, então, é que assim. E daí as duas resolvem fugir, dá todas as tretas e não sei o que. Aí quando elas estão lá em cima, o pai dela fala, né, que acabou pras duas. Acabou pra todo mundo, na verdade, porque ela vai morrer ali. E ele vai acabar com Laurie depois disso. E ele vai destruir todo mundo. E ele tem treta também com a mulher lá que tá querendo derrubar o Laurie. Ela que vai assumir, ela vai ser aliada dele. E o Davenport vai assumir de novo no mundo humano. Ele não tá mais nem aí, porque agora eles vão conseguir dominar tudo. E pipipi, popopó. E daí ela fica, não, vai não. Escuta aqui, seu bosta, olha o que você fez comigo. E ela explode com ele, fala tudo o que queria falar. E daí quem que aparece? O Lauren. Carregado por quem? Pelo Owen. O Owen está lá com o Lauren algemado. E daí o pai dela fala, sabe por que você não vai fazer nada? Porque o teu maridinho, o teu companheiro, não vai deixar. Ele não vai deixar você se machucar. E é assim que eu vou derrubar ele. E daí ela fica, não vai, porque a gente não é parceiro. Né, Lauren? E ele fica, né, Lauren? Foda, caralho! Eu não acredito, a gente realmente... Eu sou tua parceira, seu bosta, e você não falou pra mim. Aí ela explode com ele também e ele tá todo... Desculpa. E ela fica, por quê? Por quê? E ele não responde. E daí a amiga dela fala, então, amiga, lembra aquele negócio que eu te contei? E o que ela tinha contado pra Miss Harris? Que ela também era meio licana e meio humana. Por isso que ela tava indo atrás da Ana. Porque a Ana era a única outra humana licana que ela conhecia. E daí o pai da Miss Harris começa... eu sei que você sentia que você tinha uma pele dentro de você. Eu sei que você se cortou pra você tentar arrancar essa pele de dentro de você e você não conseguia. Eu sei que você gostaria de se transformar e não sei o que, pipipi, popopó. Aí a Serena, depois, né, desse momento, ela fica... Amiga,
lembra aquele negócio que você falou que a Ana não conseguia fazer? E que ela se sentia triste por isso? Avisa ela que um dia ela vai conseguir fazer. E que um dia ela vai conseguir ser ela mesma. E daí ela fica, aham, Lauren, ela vai conseguir. E nisso os dois se transmutam, ou seja, a amiga dela consegue se transmutar. Demorou muito mais do que um licano normal, mas a amiga dela também consegue se transmutar em lobo. E daí os dois se transmutam e o Owen, na verdade, não tava algemando o Lauren, ele só tava ali segurando no momento que precisa, ele solta o Lauren pula em cima do pai dela e todo mundo morre, a assistente do pai dela também vai de base e, sabe, eles conseguem ali se libertar da galera. Aí sim fica tudo roxo. E daí corta pra um momento em que a Misery está, assim, perplexa. Lembrei. E o Alex tá do lado dela, tirando sarro dela, tipo, o que você achou que acontecia? Ela, eu não sei! Eu só não imaginei em ver a minha amiga se transformando num lobo gigante com um suéter rosa grudado no pescoço. Porque ela não sabia o que acontecia com as roupas. E as roupas, no momento que eles se transmutam, elas se rasgam. Salvaram, né, ali o dia e tal. O pai dela não foi morto, ele foi preso. E o Owen deixou pra que ela resolvesse o que ia acontecer com ele. Ela resolve que ele deveria ficar preso, que ele deveria pagar pelos crimes dele. Ele tá todo... Foda-se, eu vou estar vivo ainda. Um dia eu saio daqui. Você acha que eu não sou poderoso? Eu sou poderoso. E o Owen vai assumir a parte dele, do pai dele, né, no conselho. Também deu bom pro Owen. E daí ela fica... Engraçado, achei que você tinha me traído dele. Eu sei. Mas a gente tava junto. E daí ele chega... Mana, o teu boy é assustador. Tá vendo? Ele tem muita vibe. Mana, o teu boy é assustador. Porque no momento em que eu contei pra ele onde você tava... Esse homem quase quis destruir o prédio inteiro pra achar você. Só que daí eu acalmei ele e tive o plano. E foi assim que a gente conseguiu entrar lá e fazer esse showzinho e deu tudo certo. E daí ela fica, ai, homem, você é perspicaz. Você vai se dar bem no conselho. O conselho vai mudar nas tuas mãos. E daí os dois ficam ali, momento dos irmãos e tal. E daí ela resolve ficar um tempo ali com eles. Ela fica um tempo no quarto deles, né? No quarto dela. A amiga dela fica com ela. O Lauren volta pra matilha dele, pra resolver o que tinha que resolver. Eles não se falam mais, porque, né, deu toda aquela treta de ele ser o parceiro dela e ela não contar nada pra ela. Até que a amiga dela fala que gostaria de conhecer mais sobre o mundo licano, já que ela é uma licana e tal. E daí a Misery concorda, eles vão até onde os licanos vivem. E ela começa a conhecer outras pessoas e começa a conhecer a Juno e a Ana e não sei o que. E daí a Misery vai de novo pra casa do Laurie, entrando lá. Ela entra no quarto dela e percebe que tá tudo encaixotado. Então ela fica... pelo jeito ele não me quer. Ela vê ele perambulando pela casa e daí ele vê ela e... Oi! Dele... E aí? Como é que estão as coisas? E aí eu, caralho, meu filho! Porra, não me ligou, não conversou comigo, não foi atrás de falar comigo, eu vim aqui, as minhas coisas estão tudo encaixotadas. Se você não me quer aqui, era só falar, querido, que eu nem aparecia. Porque agora eu tô aqui me sentindo uma otária, porque eu gosto de você, e você mentiu pra mim, você me falou que não era meu parceiro, você quis me afastar, você vai tomar no seu cu. E ele tá... Você não sabe o inferno que foi ficar longe de você esses dias. Você tá certa, eu fui um bosta mesmo, mas é que eu não queria colocar em você todo o peso sobre os meus sentimentos, porque sou eu que tô sentindo isso. Sou eu que tenho essa ligação eterna agora com você. E sim, pra mim foi bizarro, porque eu nunca imaginei que um licano poderia acabar sendo parceiro de uma vampira. E eu não sei como isso vai acontecer, porque eu sei que você nunca vai conseguir corresponder isso comigo. Ela nunca vai conseguir ter esse retorno de ser a parceira dele também, sabe? De ter ele como parceiro. E ele é preocupado com isso, porque ele se preocupa com ela e ele não quer colocar esse peso nas costas dela. Sua parte. Mas você pensou no que eu quero? Você sequer se perguntou em me perguntar o que eu quero? É, né? Eu tinha que ter falado com você, né? Um bosta. Meu querido, eu gosto de você também. Porra, senão eu não estaria aqui, né? E você já tá me encaixotando as minhas coisas dele. Então, na verdade, você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Eu só guardei as tuas coisas porque a gente vai tirar as janelas e colocar as janelas especiais que eu vi que tem na casa do teu pai pra você não se queimar durante o dia. Então na verdade você tava arrumando o quarto pra mim. Fica ali todo no momento...
então, a gente vai fazer isso dar certo? E daí ele fala, então, por mim sim, porque por mim eu vou estar sempre ligado a você e eu jamais vou querer que nada aconteça de ruim com você. Daí ela fala, então, eu não sei. Eu não sei o que pode ser da gente daqui 10, 15, 20 dias, 20 anos, mas eu gosto de você. Eu quero tentar. Eu sei que é bizarro porque a gente é de espécies diferentes, mas... poxa, eu quero tentar, sabe? Sei, então vamos. Deles, então vamos. E daí termina com uma cena hot. Deles se pegando pra caralho, deles, vamos então, vamos. E daí quando ele fica com medo de ir até o final, porque tem o nó, ela fala, você não vai me tirar. Você fica aí. Então tá bom, eu vou ficar. Mas saiba que pode doer ela. Foda-se, eu já cheguei até aqui, você fica na tua. Eu tô mandando. E daí ele fica, o nó acontece. E ela fica, por que você achou que poderia dar errado? Deu tudo certo. Daí ele, é verdade, eu fui bocó. Deu tudo certo. E daí ela pergunta se isso sempre acontece. E ele fala que não. Que ele já teve relacionamentos com outras mulheres, mas o nó só acontece quando você encontra seu parceiro. E eles continuam se comendo literalmente, porque daí ele adora que ela morda ele, ela vive mordendo ele, sugando o sangue dele, porque o sangue dele é muito bom. Tem mais cenas hots pra lá e pra cá. Recado pra gente sobre a marcação, que quando ele fez a marcação lá no começo foi só pra deixar o cheiro dele, mas no momento em que ele marcar ela de verdade pra mostrar pra todo mundo que ela é a esposa dele, assim, de verdade pra Matilha, ele vai morder ela e deixar a marca da mordida nela. Mas se você quiser, você pode fazer isso agora. E daí ele fala, não, existem rituais pra isso, eles vão ter um casamento do negócio deles ali, e daí ele vai marcar ela na frente de todo mundo e tal, que existe um ritual pra isso. Daí ela fica, então tá bom, e aonde você vai fazer isso? Daí ele mostra que ele vai fazer a marcação dele nela no topo da coluna aqui, na cervical. Eu adorei o livro. Se você se sentir, através desse vídeo, com vontade de ver o livro, de ler o livro, eu recomendo muito. Não recomendo o audiobook, porque eu acho que a partir do momento que você lê essas coisas em voz alta, fica um pouquinho constrangedor. Eu espero sinceramente que se um dia fizerem alguma adaptação de algum livro da Alia Seward, não seja esse, porque os personagens têm características muito particulares, se tentarem reproduzir isso na vida real vai ficar uma porcaria. Além de ser um hot, geralmente o cinema não sabe trabalhar com esse tipo de coisa, pelo menos pra perspectiva feminina. Mas, no geral, eu gostei muito de Noiva, foi o meu primeiro livro da Alia Seward e foi a estreia dela nesse negócio do sobrenatural. A minha nota pro livro no Scooby foi 4.5, porque eu realmente gostei muito do livro. Se você gosta de hot sim pesadão, se vocês gostam de dark romance, vocês provavelmente não vão gostar desse livro, porque ele não é um dark romance, deixar isso muito claro. Ele é um romance sobrenatural, mas ele é um slow romance, ele é uma coisa muito de conexão. O sexo não é usado pra conectar os personagens, ele é só usado como uma forma de finalizar ali a história deles. Tipo assim, no momento em que eles se assumem de fato, as coisas vão até o final, digamos assim. Mas o desenvolvimento dos personagens emocional é entre os dois. É com muita conversa, é com momentos em que acontece isso, que acontece aquilo. Então, se você quer ver putaria pesada, é só depois, lá pros finais do capítulo, como sempre acontece nos livros da Ali. E, assim, eu gostei muito do livro. A minha nota foi 4.5. Eu gostei muito mesmo do livro. Compramos até edições de luxo. Foi um rolê pra conseguir essas edições. A gente passeou por 3 shoppings até conseguir as nossas edições especiais da Alia Seward. Isso que a gente foi pra Curitiba. A gente mora umas 2 horas de Curitiba. A gente foi pra lá caçar esse livro. Porque sim, a gente gostou muito dele. E assim, é um romance fofo. É um romance fofo, não é um romance assim pesadão. E pra quem quer começar a introduzir a sua vida a esse tipo de romance que tem um pouquinho mais de hot, eu acho que vale muito a pena. Essas foram as minhas opiniões. Eu quero saber de vocês, eu quero saber nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, porque eu sou muito fangirl, eu não vou saber dizer. Mas me conta o que você não gostou nesse livro, o que te incomodou nele, e se você tem interesse de ler. É isso, meus queridos. Um beijo pra vocês, curta, comenta, compartilha, que a gente ainda vai ver muitos romances aqui nesse canal. Tchau!